Jerusalém, 1307. O Santo Graal está comigo. Siga minha história e se inscreva no Doc Enigmas. O outono de 1307 trouxe consigo um frio que não vinha apenas das brumas da Borgonha, mas de um presságio gélido que se infiltrava na alma. Semur-en-Brionnais, meu vilarejo natal, parecia prender a respiração. As ruelas de pedra, escorregadias pela chuva recente, outrora ressonantes com o riso infantil na Rue de la Fontaine, agora vibravam num silêncio pesado, quebrado apenas pelo ocasional latido de um cão ou pelo ranger distante de uma carroça de feno vinda do Chemin des Agriculteurs. Sou Amaury de Semur, nascido em 1268, um nome que carrego como um eco das gerações de falcoeiros da casa de Joinville. Minha casa, na Rue du Forêt-Grand, um modesto casarão de madeira e pedra, exalava cheiro de fumaça de lareira e couro curado, lembranças da profissão de meu pai, um homem de poucas palavras, mas de um olhar que tudo perscrutava. A luz do dia, filtrada pelas janelas estreitas, desenhava padrões efêmeros sobre o chão de terra batida, revelando a poeira suspensa no ar, cada partícula um silêncio empoeirado de histórias não ditas. Meus olhos, treinados pela ordem desde os 17 anos, captavam cada detalhe. A textura áspera das paredes de argamassa, o musgo que se agarrava aos telhados íngremes, as manchas de umidade que desenhavam mapas abstratos na madeira envelhecida. A disciplina férrea que a vida templária me incutiu transformou-me em um observador implacável, um mestre da percepção analítica, especialidade que me valeu a maestria em logística de rotas e transportes sagrados. O martelar da bigorna do Monsieur Armand, o ferreiro do vilarejo, antes um ritmo constante e reconfortante, agora parecia uma batida fúnebre, um presságio de dissolução. A Rue du Marché, geralmente um burburinho de vozes e negociações, onde os mercadores exibiam seus queijos e pães recém-assados, estava estranhamente quieta, como se o próprio ar soubesse o que se aproximava. As mulheres, antes animadas em suas conversas sobre tecidos de lã e colheitas, moviam-se com uma gravidade silenciosa, seus olhares inquietos. A igreja de Saint-Hilaire, com sua torre imponente, sempre um farol de fé, agora projetava sombras mais densas, mais carregadas. O cemitério ao lado, com suas cruzes de madeira desgastadas, parecia convidar a um sono eterno. A notícia, no entanto, já se arrastava. Um sussurro gelado que serpenteava desde Paris. Na primeira semana de outubro, mensageiros exaustos com cavalos ofegantes traziam relatos fragmentados sobre ordens secretas do rei Filipe IV, direcionadas a todos os bailios e senescais do reino. O ar em Semur parecia rarefeito, o chão sob meus pés incerto. Ouço o abade Thierry, em sua voz rouca e carregada de tristeza, anunciar o inevitável durante a missa matinal na abadia de Saint-Martin. Em 13 de outubro de 1307, os templários foram presos. As acusações, heresia, idolatria e sodomia, proferidas com fúria inquisitorial, perfuravam não apenas a reputação da ordem, mas a alma de cada irmão. A Rue du Faubourg, outrora um caminho de comércio tranquilo, agora ressoava com uma tensão invisível, um medo que se materializava nos olhares desconfiados dos camponeses. Em Semur-en-Brionnais, antes de me lançar à incerteza da viagem, um noviço chamado Thomas, cujos olhos arregalados revelavam o terror dos últimos dias, chega com um pergaminho selado. Nele, a caligrafia inconfundível de Jack de Molay. O comando era inequívoco. Amaury, o Graal. A relíquia milenar, que para muitos era apenas uma lenda, para mim se materializava como um fardo tangível, uma responsabilidade mais pesada que o aço de minha espada e mais densa que a própria alma. Não se tratava de uma missão de glória, mas de resgate, de ocultação, de anonimato. O Graal não deveria ser exibido, mas esquecido, protegido não no altar da fé, mas na sombra do silêncio. A partida era urgente, uma corrida contra o tempo que se comprimia a cada passo. Não houve tempo para despedidas longas, apenas um breve aceno para meu pai,
que me observava com um olhar que compreendia sem palavras, e a promessa silenciosa de retorno, uma promessa que mal sabia se cumpriria. Deixava para trás a familiaridade dos caminhos de Semur, a Rue de la Pêcherie, com seu cheiro de peixe fresco, e a Place de Cheval, onde os cavalos eram negociados. A sensação era de abandonar não apenas um lugar, mas uma parte indissolúvel de mim mesmo, uma essência que ficaria ancorada ali, enquanto meu corpo seguia para um futuro incerto, selado pelo peso da história e pelo incalculável valor do fardo confiado. Minhas convicções, antes graníticas, começavam a rachar, pois o fardo não era apenas do Graal, mas dos sacrifícios que exigiria, da desconfiança que semearia e da solidão que imporia. O vento que me empurrava para Marsella, em novembro de 1307, não era mero deslocamento de ar, mas uma força inexorável que me arrancava das raízes de Semur. A cidade, um labirinto de ruas estreitas e casas amontoadas que se lançavam em direção ao Vieux-Port, exalava um cheiro pungente de sal, peixe e alcatrão, misturado ao aroma de especiarias exóticas que flutuavam dos armazéns na Rue de la Lode. Os mastros dos navios, finos e desnudados contra o céu pálido, pareciam uma floresta morta que aguardava a próxima tempestade. Desembarquei em meio ao burburinho incessante de mercadores e marinheiros, suas vozes em diversos dialetos, uma babel de transações e intrigas. Senti o calçamento irregular da Quai de Belges sob meus pesados coturnos e o balanço suave do cais sob meus pés. Em Marsella, a urgência era palpável. O cerco final à ordem, embora ainda distante, era um prenúncio que ressoava em cada esquina. A perseguição aos templários não era mais um rumor, tornava-se uma realidade brutal, manifesta nos olhares desconfiados, nos sussurros interrompidos à minha passagem. O peso do Graal, envolto em pesadas camadas de linho e escondido em um compartimento secreto da carroça, parecia irradiar uma aura de paranoia, testando a lealdade de cada um que se aproximava. Na Place aux Willis, onde os vendedores de azeite exibiam seus produtos, as conversas eram baixas, os olhares furtivos. Havia uma sensação de que a cidade, apesar de seu dinamismo, estava à beira de um precipício, oscilando entre a prosperidade e a sombra da Inquisição. Foi ali que encontrei o contato designado por Muller, Pietro de Chioggia, um marinheiro veneziano de semblante cansado, olhos astutos e um sorriso forçado que não alcançava o brilho de seus olhos. Pietro, transportando mercadorias diversas, aceitara o transporte de nosso carregamento especial sem saber de seu verdadeiro conteúdo. Ele era apenas uma peça em um jogo maior, um peão em uma estratégia de sobrevivência. Sua galera, ancorada perto do Phare de Sainte-Marie, era uma embarcação maltrapilha, cujas velas remendadas e puídas balançavam preguiçosamente ao vento. No convés, sentia o balanço suave das ondas sob a quilha. Observava os olhares curiosos dos outros passageiros, a maioria peregrinos e comerciantes, que se perguntavam sobre a presença de um cavaleiro templário em sua comitiva. Naquele momento, eu era apenas um entre muitos, um rosto na multidão, carregando um segredo mais pesado que o metal de minha espada. A viagem pelo Mediterrâneo se estendia diante de mim, uma vastidão inconstante de azul e cinza, testemunha silenciosa de minha jornada. Dias e noites sucediam-se em um ritmo monótono, pontuados apenas pelo bater das velas, o ranger da madeira e o choramingar dos ventos. Nuvens escuras pairavam no horizonte em alguns momentos, trazendo a promessa de tempestades que felizmente não se concretizavam. O céu noturno era um espetáculo grandioso, um manto negro salpicado por milhões de estrelas, cada uma delas um ponto de interrogação sobre o meu futuro. Observava a proa da embarcação cortar as águas escuras, o rastro de espuma branca deixado para trás, uma cicatriz efêmera na superfície do oceano. A solidão era uma companhia constante, misturada com a vigilância que se tornava uma segunda pele. Cada sombra, cada ruído, cada movimento estranho no navio
era interpretado como um possível presságio, uma ameaça velada. Mantinha meus olhos fixos no horizonte, na esperança de avistar as costas da Terra Santa. Mas sabia que a chegada não traria o fim das preocupações, apenas o início de um novo capítulo de incertezas. A viagem era uma pausa forçada, um tempo para a reflexão em meio ao caos que me aguardava e para o entendimento de que a sobrevivência exigiria mais do que apenas coragem, exigiria astúcia e, sobretudo, sacrifício. Famagusta, em dezembro de 1307, emergiu do horizonte como uma promessa cintilante, uma miragem de segurança em meio à crescente paranoia que me consumia. O porto, um emaranhado vibrante de embarcações de todas as nacionalidades, pulsava com a energia do comércio, o burburinho de vozes em diversas línguas e o cheiro pungente de especiarias e peixe fresco que se misturava ao aroma salobro do mar. O cais da marina de Famagusta, onde os navios descarregavam suas mercadorias, era um formigueiro de atividade, com estivadores e mercadores negociando avidamente, suas vozes se misturando em um coro estridente. Ao desembarcar, a cidade se revelou um labirinto de ruas estreitas, como a Rue de Rampart, que ladeava as imponentes muralhas venezianas, e a Rue du Port, onde as casas de pedra se amontoavam, seus telhados planos salpicados de antenas improvisadas para secar roupas. O ar estava pesado, carregado com a umidade e o aroma de fumaça de incenso que se elevava das igrejas e mesquitas, criando uma atmosfera exótica e, ao mesmo tempo, opressora. As cores vibrantes dos mercados, onde tecidos de seda e cerâmicas coloridas se exibiam sobre o sol do Mediterrâneo, contrastavam com a sombra fria dos arcos de pedra, desenhando um jogo de luz e escuridão que parecia refletir a própria dualidade da nossa situação. No coração da cidade velha, perto da praça do mercado, encontrei Frère Galbert de Tonnerre, um escriba templário cujo rosto anguloso e olhos astutos revelavam uma mente afiada e um intelecto perspicaz. Ele já estava em Famagusta há semanas, estabelecendo uma intrincada rede de contatos e preparando o terreno para minha chegada, como uma aranha tecendo sua teia. Sua presença, uma das poucas constantes em um mundo em desagregação, trouxe um breve mas profundo alívio à tensão que me acompanhava. Um alívio que durou apenas o tempo de um suspiro. Galbert, com sua caligrafia meticulosa e seu domínio de códigos complexos, era um guardião de segredos, um homem em quem confiava plenamente, cuja lealdade era inquestionável. Seus relatos sobre a situação da ordem eram sombrios, confirmando os piores temores que me assombravam desde Marsella. A perseguição era implacável, e cada dia que passava, mais irmãos eram capturados, torturados, suas vozes silenciadas, suas crenças testadas até o limite da resistência humana. Enquanto caminhávamos pela Rue de l'Église em direção à grandiosa Catedral de São Nicolau, a atmosfera ao nosso redor era permeada por um misto de curiosidade e receio. Os olhares que nos seguiam eram difíceis de decifrar. Alguns expressavam simpatia, outros medo ou repulsa, como se fôssemos leprosos marcados pela praga. O rei Henri II de Lusignan, monarca de Chipre, um homem de semblante cansado e olhos esquivos, hesitava em nos acolher abertamente, sua lealdade dividida entre a fé e a pressão esmagadora da coroa francesa, que já se estendia até as ilhas do Mediterrâneo. As notícias da queda de Jerusalém, embora ainda veladas e disfarçadas em sussurros, ecoavam pelos becos, misturando-se aos lamentos dos refugiados que chegavam em barcos superlotados, suas esperanças desvanecidas, seus olhos cheios de histórias de perda e destruição. A cidade, outrora um porto seguro, tornou-se um ponto de transição, uma estação de passagem, para um destino desconhecido, um lugar de espera tensa antes do próximo movimento incerto. A necessidade de sigilo e de velocidade era premente. Em Famagusta, os primeiros sinais da desconfiança entre os próprios irmãos da ordem
começaram a surgir como rachaduras em uma muralha antiga. Via olhares de dúvida, pequenos gestos de desconfiança que me lembravam a fragilidade da lealdade humana quando confrontada com um medo. A sombra da traição pairava sobre cada conversa, cada decisão. A missão de proteger o Graal, um fardo que se tornava mais pesado a cada dia, exigia não apenas força física, mas uma resiliência mental que eu mal sabia se possuía. A cada passo, sentia o cheiro pungente de especiarias e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para a ameaça iminente. A urgência do tempo se comprimia sobre mim em Famagusta, no final de dezembro de 1307. Cada dia que se esvaía, a sensação de um cerco invisível tornava-se mais palpável, como uma teia que lentamente nos envolvia. Jacques de Molay, em sua última e talvez mais desesperada ação antes da iminente derrocada da Ordem, enviara-me uma mensagem cifrada através de um noviço chamado Thomas, cujos olhos arregalados revelavam o terror dos últimos dias na Terra Santa. Um terror que se refletia em seu corpo trêmulo e sua voz quase inaudível. O comando era inequívoco, forjado em segredo e desespero. O Graal. Uma relíquia que para a maioria era uma lenda distante, para mim se materializava como um fardo tangível, uma responsabilidade que pesava mais que o metal de minha espada e mais densa que a própria alma. A missão não era de glória ou reconhecimento, mas de resgate, de ocultação, de silêncio. O Graal não deveria ser exibido, mas esquecido, protegido não no altar da fé, mas na escuridão do anonimato, longe dos olhos cobiçosos e das mãos profanas. A praça do Mercado Velho, onde as barracas de frutas frescas e tecidos coloridos se aglomeravam, antes vibrante com energia comercial, agora parecia ressoar com uma energia nervosa, quase elétrica. Os rumores da perseguição espalhavam-se como fogo incontrolável, transformando cada sussurro em um eco de traição, cada olhar em uma suspeita velada. Frère Goubert, com sua mente estratégica e seus olhos penetrantes, já havia estabelecido contato com Sor Isabelle de Thilus, uma monja cirenaica refugiada em Famagusta, cuja reputação como criptografista era lendária. Sua cela, na ala mais antiga do mosteiro de São Francisco, era um refúgio de silêncio e ordem, um contraste gritante com o caos que se desenrolava lá fora, nas ruas de vielas da cidade. Isabel era uma mulher de semblante calmo, seus olhos profundos e perspicazes, suas mãos finas e ágeis, um reflexo da precisão de seu intelecto. Ela era a peça-chave para decifrar os registros cifrados da missão, os mapas intricados e as coordenadas secretas que guiariam nossa fuga. Uma jornada que se desenhava cada vez mais complexa e perigosa. A decisão de Molay de me incumbir com a custódia do Graal era um reconhecimento de minhas habilidades em logística, um voto de confiança que agora parecia um presságio, um selo em meu destino. Eu não era herói, nem mártir, nem idealista. Eu era um executor silencioso, uma sombra na névoa, encarregado de carregar um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Os registros de Isabel, meticulosamente decifrados em sua cela, revelavam uma teia de rotas e contatos que se estendia por todo o Mediterrâneo. Ela me entregou um pergaminho com coordenadas, um mapa velado que apontava para as ilhas de Rhodes e Creta, sugerindo uma rota para o oeste, longe das garras da Inquisição Francesa. A cada linha de símbolos que Isabel desvendava, uma nova camada da teia de conspirações que nos envolvia era revelada, mas também apontava para rotas secretas e aliados improváveis, uma esperança tênue em meio à escuridão. O medo da captura, da tortura, da traição era uma constante, um frio que me acompanhava mesmo sob o sol de Chipre. A necessidade de uma equipe reduzida, de um grupo de elite capaz de operar nas sombras, era evidente. A escolha dos homens era crucial. Não apenas guerreiros, mas aqueles cujas almas já haviam sido temperadas pela provação e cujos olhos guardavam segredos inconfessáveis, homens que não cederiam sob pressão.
Frère Gobert, com sua lealdade inabalável e sua mente estratégica, foi o primeiro a ser confirmado em minha pequena comitiva. Sua presença, uma das poucas constantes em um mundo em desagregação, era um pilar de força. Minhas convicções, antes graníticas, continuavam a rachar, pois o fardo não era apenas do Graal, mas dos sacrifícios que exigiria, da desconfiança que semearia e da solidão que imporia. Uma solidão que já começava a se manifestar em cada um dos meus pensamentos e em cada um dos meus passos. A inquietação me perseguia enquanto planejávamos a rota de fuga para Rhodes, no início de fevereiro de 1308. A atmosfera em Famagusta estava carregada de uma tensão quase sufocante, como um ar denso antes de uma tempestade iminente. Na rua des Épiciers, onde os aromas de pimenta e cominho se misturavam, percebi olhares desconfiados, sussurros interrompidos à minha passagem. A perseguição aos templários não era mais um rumor distante, tornara-se uma realidade brutal. O peso do Graal, envolto em pesadas camadas de linho e escondido em um compartimento secreto da carroça, parecia irradiar uma aura de paranoia, testando a lealdade de cada um. Na taverna, o Dragão Alado, na Place de Marché, onde os marinheiros trocavam informações e as notícias circulavam livremente, ouvi fragmentos de conversas sobre patrulhas navais e interrogatórios em outras cidades, um eco da crueldade que se espalhava. A necessidade de uma equipe reduzida, de um grupo de elite capaz de operar nas sombras, era evidente. A escolha dos homens era crucial. Não apenas guerreiros, mas aqueles cujas almas já haviam sido temperadas pela provação e cujos olhos guardavam segredos inconfessáveis. Homens que não cederiam sob pressão. Rainier de Peymarche, com sua quietude e precisão de arqueiro, e Frère Anselme de Maus, com suas visões místicas e seu silêncio enigmático, foram os primeiros a serem convocados. Cada um deles, a seu modo, carregava as cicatrizes de um passado que os tornava aliados inesperados nesta missão de desespero. Suas presenças, ao invés de aliviarem a tensão, a intensificavam, pois agora eu era responsável por suas vidas, por seus destinos, em uma jornada cujo fim se tornava cada vez mais incerto. Desembarcamos em Rhodes no final de fevereiro de 1308, sob a penumbra fria de uma madrugada que parecia carregar o peso do mundo. A cidade, banhada pelas águas escuras do mar Egeu, era um emaranhado de fortalezas e muros imponentes. O porto de Mandrake, com seus moles antigos e a silhueta das torres dos cavaleiros hospitalários recortadas contra o seu pálido, era um labirinto de embarcações ancoradas, seus mastros erguendo-se como dedos acusadores. O cheiro de peixe e sal, misturado ao da umidade das pedras seculares da Rue de Chevalier, pairava no ar. A praça do Hospital dos Cavaleiros, onde a torre de menagem se levava majestosa, parecia aguardar séculos de histórias de batalhas e sacrifícios. A notícia da presença de nobres cavaleiros na ilha, que discutiam abertamente a possibilidade de destruir a relíquia por segurança, ecoava em meus ouvidos como um aviso, um grito silencioso. Esses homens, embora leais à ordem em seu cerne, não compreendiam o verdadeiro significado do Graal. Eles viam a relíquia como um risco, um objeto que atraía a perseguição, e não como um símbolo de esperança e resistência. A tensão no ar era palpável, uma linha tênue entre a lealdade e a desconfiança que ameaçava romper-se a qualquer momento. Em um beco escuro perto da porta de Santa Catarina, Frère Gaubert e Sr. Isobel, com seus rostos marcados pela exaustão, trabalhavam febrilmente para decifrar os últimos códigos, seus dedos ágeis sobre os pergaminhos. Cada linha de símbolos revelava uma nova camada da teia de conspirações que nos envolvia, mas também apontava para rotas secretas e aliados improváveis. A partida de Rhodes foi uma fuga apressada, um mergulho na incerteza do mar. O navio, uma pequena embarcação mercante comandada por Pietro de Chioggia, deslizava silenciosamente pelas águas. Ele, que transportava a relíquia sem saber o seu verdadeiro conteúdo, era apenas uma peça num jogo maior, um peão em uma estratégia de sobrevivência. Na Rue de la Marine, as lamparinas dos pescadores cintilavam como estrelas caídas enquanto nos afastávamos da costa. Os poucos membros da comitiva que restavam, Rainier e Anselme,
observavam a ilha desaparecer no horizonte, seus silêncios preenchidos pelo ranger da madeira e o sussurro das ondas. Cada um de nós carregava um segredo, um fardo que se tornava mais pesado a cada milha náutica percorrida, um elo inquebrável com um destino incerto. Creta, em meados de março de 1308, ofereceu uma falsa promessa de trégua, uma ilusão de segurança em meio à crescente onda de perseguição. A ilha, com suas montanhas escarpadas e vales férteis, era um emaranhado de oliveiras e vinhedos que se estendiam até o horizonte, um tapete verdejante sob o sol Mediterrâneo. Heracleão, a capital, era um porto vibrante, seu cais fervilhando com a chegada e partida de navios de todas as nacionalidades, suas velas brancas desenhando um cenário de movimento constante. O cheiro de azeite e ervas selvagens, como orégano e tomilho, pairava no ar, misturando-se ao burburinho de vozes em grego e italiano, uma sinfonia de dialetos e sotaques. Na Rue de 25 Augustus, a principal via comercial, os mercadores exibiam suas mercadorias, desde cerâmicas e tecidos até especiarias exóticas, sob o olhar atento dos soldados venezianos que patrulhavam a cidade, seus uniformes escuros contrastando com a claridade das ruas. A cada passo, sentia o chão irregular sob meus pés e o calor do sol em minha pele, uma sensação que contrastava com o frio na minha alma. A tensão, no entanto, persistia. Notícias sobre interrogatórios e torturas na Europa continental chegavam a nós, filtradas pelos comerciantes e marinheiros que atracavam em Creta, suas vozes roucas e seus olhos arregalados de horror. O nome de Guilherme Nogaret, conselheiro de Filipe IV, e sua brutalidade ecoavam em cada relato, uma sombra que se estendia por todo o Mediterrâneo, uma mancha indelével na história. Na Praça Eleftherírias, onde as pessoas se reuniam para conversar e trocar informações, as conversas sobre os templários eram sussurradas, carregadas de um misto de medo e especulação, como se a própria palavra pudesse invocar a Inquisição. O Graal, oculto em um compartimento secreto da carroça, continuava a ser um fardo pesado, um segredo que nos obrigava a agir com a máxima cautela, com a discrição de sombras. A cada dia, a desconfiança entre os próprios membros da comitiva aumentava, como uma erva daninha que se espalhava silenciosamente, ameaçando sufocar a pouca esperança que nos restava. O medo de uma traição interna, de um dos nossos que cederia à pressão ou à promessa de recompensa, era uma constante, um fantasma que nos assombrava em cada vigília. A jornada por Creta era um jogo de gato e rato, onde cada passo era calculado, cada movimento cuidadosamente planejado, com o objetivo de despistar os espiões e os agentes do rei que podiam estar à espreita em qualquer esquina, aguardando o momento certo para nos prender. O ar estava pesado, impregnado de incerteza, e a cada alvorecer sentia a fragilidade da nossa situação, a precariedade da nossa existência. A cada passo, o calor do sol contrastava com o frio em minha alma, um reflexo do perigo iminente. Corinto, em meados de abril de 1308, apresentou-se como um palco de memórias amargas e encontros inesperados. A cidade, outrora um centro pulsante de comércio e cultura, agora carregava as cicatrizes do tempo, suas ruínas antigas erguendo-se como fantasmas de um passado glorioso. O cheiro de pó e pedra misturado da terra úmida e do orégano selvagem que crescia nas encostas pairava no ar, um aroma de desolação e resistência. Caminhei entre as colunas derrubadas do templo de Apolo, na Acrópole de Corinto, sentindo o peso da história sob meus pés, um peso que se somava ao fardo do Graal. A Rue Le Cheyron, que ligava o porto ao centro da cidade, agora era um caminho de pedras soltas, com casas em ruínas e poucos sinais de vida, um reflexo da decadência. Os habitantes, poucos e empobrecidos, observavam os estranhos com olhares desconfiados, suas vidas marcadas pela pobreza e pela incerteza, seus rostos envelhecidos pelo tempo e pelas dificuldades. Nesse cenário de desolação, Nafisa bint Yusuf surgiu como um raio de esperança. Escrava liberta, seus olhos revelavam a resiliência de quem superou a adversidade, uma força silenciosa que irradiava de seu semblante. Ela, que conhecia os caminhos ocultos e os segredos da região, uniu-se à comitiva em Corinto.
Sua presença era um lembrete de que a esperança pode surgir dos lugares mais inesperados, dos corações mais simples. Nafisa, com sua agilidade e seu conhecimento da geografia local, tornou-se nossa guia, conduzindo-nos por trilhas menos vigiadas, por entre os desfiladeiros estreitos e as colinas cobertas de arbustos, evitando as estradas principais, onde o perigo era mais iminente. Ela nos levou por atalhos que apenas os moradores locais conheciam, através de oliveiras e pomares, onde os frutos pendiam maduros, um contraste com a aridez da nossa situação. A cada passo, sentia o chão igular sob meus pés, o vento gelado em meu rosto e o aroma da terra e das plantas silvestres, uma sinfonia de sensações que me mantinha alerta. A presença de Nicetas de Corintos, um ex-soldado bizantino com cicatrizes de batalhas e um olhar perspicaz, adicionou uma nova camada de complexidade à nossa jornada. Ele, que atuava como contrabandista de mantimentos, era um homem de poucas palavras, mas seus atos revelavam uma lealdade silenciosa, uma confiança forjada na experiência. Nicetas nos fornecia provisões essenciais, água fresca, pão, queijo e informações cruciais sobre os movimentos das tropas e os riscos da rota, garantindo que não passássemos fome ou sede em nossa fuga. Os relatos sobre os cavaleiros teutônicos, especialmente Dietrich von Homburg, um homem cuja lealdade oscilava entre a aliança e a traição, nos deixavam em alerta. Sua reputação era de um homem imprevisível, e suas alianças eram tão mutáveis quanto o vento, o que nos obrigava a agir com a máxima cautela em cada interação. A cada dia, a paranoia aumentava. A sensação de que éramos observados, perseguidos, era constante. Um frio que me acompanhava mesmo sobre o sol da Grécia. O Graal, nosso fardo e nossa esperança, parecia pulsar em meu peito, um lembrete constante da responsabilidade que carregava e do perigo que o cercava. A jornada através de Corinto era uma prova de fé, um teste de lealdade e resistência que nos forçava a enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os demônios internos que nos assombravam, as dúvidas que se insinuavam em cada pensamento, em cada decisão. A cada passo, o som das ruínas ecoava, lembrando-me da impermanência de tudo, inclusive da minha própria existência. Durazzo, no início de maio de 1308, emergiu como um ponto de inflexão em nossa árdua jornada. O porto, um dos mais movimentados do Adriático, era um cenário de contrastes, onde a opulência dos comerciantes venezianos se misturava à simplicidade dos pescadores locais, suas redes secando ao sol nos cais. O cheiro de alga e sal, inesconfúsio, impregnava o ar na Via Regia, a principal artéria comercial que pulsava com a energia do movimento. As ruas estreitas e tortuosas, como a Ruga Durhezid, eram um emaranhado de casas de pedra e lojas que se aglomeravam em torno da imponente fortaleza de Durazzo, suas paredes se erguendo como um guardião silencioso. A cada passo, senti o peso da vigilância, dos olhares curiosos e desconfiados que me seguiam, como se pudessem ler os segredos que eu carregava. A tentativa de Gerard de Macness, um cavaleiro renegado com um olhar ganancioso e um sorriso dissimulado, de roubar o artefato, foi um lembrete brutal da constante ameaça que nos cercava. Ele, que agia por conta própria, movido pela cobiça e pela sede de poder, era uma representação da ganância que corrompe a alma dos homens e os transforma em inimigos. O ataque ocorreu em um beco estreito perto da Praça dos Mercadores, onde as sombras se aprofundavam à medida que o sol se punha. A intervenção de Rainier de Penmark, cuja flecha certeira neutralizou o assaltante, foi um alívio, um lembrete da nossa capacidade de defesa e da lealdade inabalável de meus companheiros. Rainier, com sua quietude e precisão, atuou como um anjo da guarda, sua flecha rasgando o ar com um assovio mortal. A presença de Walter V. de Brienne, um influente nobre da região, cuja sombra pairava sobre os acontecimentos em Durazzo, adicionava uma camada de complexidade à nossa já frágil situação. Ele era um homem de grande poder e influência. Suas alianças incertas, seus interesses nebulosos. Sua residência, um palácio imponente na Ruga e Calas, era um centro de intrigas e negociações onde o destino de muitos era decidido em salões opulentos. Os relatos sobre Roger de Flor, um ex-templário que abandonou a ordem para fundar a Companhia Catalã no Oriente, ecoavam em minha mente. Sua trajetória, marcada pela violência e pela busca por fortuna, era um espelho distorcido do que poderíamos nos tornar,
se sucumbíssemos à tentação ou à desesperança, se permitíssemos que a ambição nos consumisse. A cada dia, sentia minhas convicções se desmoronarem. A linha entre o certo e o errado, entre a fé e a sobrevivência, tornava-se cada vez mais tênue, mais difícil de discernir. O Graal, embora ainda oculto, parecia exalar uma energia que atraía tanto a devoção quanto a cobiça, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada milha náutica percorrida. A jornada através de Durazo era uma prova de fogo, um teste de lealdade e resistência que nos forçava a enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os demônios internos que nos assombravam, as tentações que se apresentavam em cada esquina. Sentia o cheiro de sal e peixe e o burburinho de vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. Milão, em meados de junho de 1308, emergiu como um labirinto de pedras e sombras, uma cidade que exalava o aroma da intriga e do poder. O Domo de Milão, ainda em construção, com seus andaimes de madeira e seus arcos góticos incompletos, dominava a paisagem, um monumento à ambição humana e à fragilidade das aspirações. A via mercante, o coração comercial da cidade, era um fluxo constante de mercadores e nobres, suas vozes misturadas ao clangor de moedas e ao sussurro de segredos. O cheiro de vinho e especiarias misturava-se ao da fuligem das fogueiras que aqueciam as casas e as lojas. A cada passo, sentia o peso da riqueza e da corrupção, uma opulência que contrastava com a pobreza oculta nos becos. A notícia do reaparecimento de Aurelian de Poitiers, um ex-templário torturado e abandonado em Milão, ressoou em mim como um choque, um eco do inferno que meus irmãos enfrentaram. Seu corpo mutilado, seus olhos vazios, eram um espelho do que a perseguição é capaz de fazer aos corpos e às almas. Aurelian, que vagueava pelos arredores da Piazza de Mercante, era um lembrete constante dos horrores que meus irmãos enfrentaram e da fragilidade da esperança. Sua história era um aviso, uma mancha indelével na minha alma, uma cicatriz que se recusava a fechar. Lívia de Ancona, uma comerciante astuta e de semblante sério, cujos olhos não deixavam escapar nenhum detalhe, ofereceu uma nova rota de fuga. Sua rede de contatos na estrutura dos mercados venezianos na Via della Spiga era uma teia invisível que se estendia por toda a Itália, uma linha de vida em um mar de perigos. Ela, com sua inteligência e sua discrição, era uma aliada crucial, uma peça fundamental na nossa estratégia de sobrevivência. Um farol em meio à escuridão. A presença de Matteo Visconti, o senhor de Milão, um homem de poder e influência, cujo controle sobre a cidade era inquestionável, adicionava uma camada de complexidade à nossa situação. Seus olhos, que pareciam ver além das fachadas, eram uma ameaça constante, uma sombra que pairava sobre cada movimento. Ruggiero da Luca, um escultor com mãos hábeis e um olhar atento aos detalhes, entrou em cena. Sua habilidade em esconder relíquias em obras sacras, um talento que ele utilizava para disfarçar o Graal, era uma obra de arte da dissimulação, um truque de mestre. O Graal, agora disfarçado em uma estátua de um santo padroeiro, parecia pulsar com uma energia diferente, uma vitalidade renovada, como se a própria relíquia se adaptasse à sua nova forma. A cada dia, a tensão aumentava, e o preço da sobrevivência se tornava mais alto, cada passo mais arriscado. A jornada por Milão era um jogo de paciência e estratégia, onde cada movimento era calculado, cada palavra cuidadosamente pesada, na esperança de despistar os inimigos e proteger o nosso precioso fardo. Sentia o cheiro de incenso e de pedra fria, e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. Veneza, em meados de julho de 1308, envolveu-me em uma teia de canais e pontes. Um labirinto aquático onde o cheiro de sal e umidade se misturava ao do peixe fresco e das especiarias que flutuavam no ar, uma mistura inebriante e perigosa. O Canal Grande, com seu fluxo constante de gôndolas e barcos de transporte, era o coração pulsante da cidade, um fluxo de vida e de segredos.
O burburinho de vozes em diversas línguas, as negociações acaloradas dos mercadores e o clangor distante dos sinos das igrejas criavam uma sinfonia peculiar, uma cacofonia que escondia os sussurros da intriga. A ponte de Rialto, com suas lojas e barracas, era um ponto de encontro e observação, onde a vida veneziana se desenrolava em todo o seu esplendor. Suas cores e movimentos mascarando as sombras que se moviam por baixo. A cada passo, sentia a complexidade e a riqueza da cidade, uma beleza que escondia uma face sombria. Marco Cornaro, o doge de Veneza, e Bartolomeu Cradenigo, um influente senador, representavam a ambivalência da cidade. Sua hesitação em nos apoiar abertamente era um reflexo do equilíbrio delicado que Veneza tentava manter entre a fé e o poder político, uma dança perigosa entre a devoção e a conveniência. Eles nos observavam, seus olhares calculistas, suas palavras ambíguas, cada frase um enigma a ser decifrado. A troca de embarcação no canal de San Trovaso, um local discreto e de pouco movimento, onde os mercadores genoveses e agentes dos templários operavam sob disfarce, foi um momento de tensão e apreensão. Ali, em meio à névoa matinal e ao balançar suave dos barcos, transferimos o graal de um navio para o outro, meus olhos fixos em cada movimento, em cada sombra, como se a qualquer momento a relíquia pudesse se materializar e revelar seu segredo. O silêncio era uma proteção, a discrição, nossa única aliada, um escudo contra a curiosidade e a cobiça. Milenko Vukovic, um barqueiro de Dubrovnik, com sua calma e seu conhecimento dos canais, foi a peça-chave nessa manobra. Ele, que trabalhava em silêncio, sem perguntas, era um elo vital em nossa fuga, um guia em meio ao labirinto aquático. Sua habilidade em navegar pelas águas de Veneza, evitando os pontos de controle e as patrulhas, era inestimável, um talento que nos mantinha à frente de nossos perseguidores. Rainier Grimaldi, um almirante genovês, cuja presença em Veneza era um lembrete das complexas relações entre as cidades-estados italianas, era uma ameaça constante. Sua reputação de caçador de fortunas e sua aliança com os inimigos da ordem nos deixavam em alerta. Suas ações imprevisíveis e perigosas. A cada dia, a tensão aumentava. A certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado, tornava-se uma verdade incontornável. Um frio que me acompanhava mesmo sob o sol veneziano. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava. Um fardo que se tornava mais pesado a cada milha náutica percorrida, a cada sombra que se alongava sobre os canais. Senti o cheiro de sal e umidade, e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada remoada. Dubrovnik, em meados de agosto de 1308, ofereceu uma pausa breve e inquieta em nossa incessante fuga. A cidade, aninhada entre montanhas rochosas e as águas azul turquesa do mar Adriático, era um porto seguro aparente. Suas muralhas imponentes e suas torres de vigia lançando sombra sobre as águas cintilantes. O cheiro de sal e pedra misturado ao da vegetação mediterrânea, alecrim e pinheiros, pairava no ar, uma fragrância de liberdade e de perigo. Astradum, a principal rua de Dubrovnik, com seu calçamento liso e suas casas de pedra branca, era um fluxo constante de pessoas, mercadores e viajantes. Um burburinho de vozes e movimentos. Os barcos de pesca balançavam suavemente no Porto Velho, suas redes secando ao sol, um cenário de aparente tranquilidade. Milenko Vukovic, o barqueiro que nos ajudou em Veneza, era nosso contato em Dubrovnik. Sua família, que residia em uma casa simples perto da porta de Pile, era um refúgio para nós, um santuário de discrição. A hospitalidade deles, silenciosa e sem perguntas, era um bálsamo para as almas cansadas, um raro momento de alívio. O temor da igreja e do Papa Clemente V, um homem cujas decisões estavam selando o destino da ordem, era uma presença constante, um fantasma que pairava sobre cada conversa, cada decisão. As notícias de prisões e interrogatórios em outros reinos, como os que ocorriam na Inglaterra, chegavam a nós através de viajantes e marinheiros que aportavam em Dubrovnik, suas vozes carregadas de terror e desilusão.
A sensação era de que o mundo se fechava sobre nós. Cada porto, cada cidade, um potencial local de captura, uma armadilha à espera. Umar ibn Artabit, um cartógrafo de Jerusalém, cuja fama se espalhava pelas rotas comerciais do Mediterrâneo, entrou em cena. Sua habilidade em redesenhar mapas de fuga, em traçar rotas alternativas e em identificar pontos de esconderijo era uma esperança em meio ao caos, um raio de luz em meio à escuridão. Ele, que trabalhava em uma pequena oficina na rua Odipustierne, com seus mapas e pergaminhos espalhados por toda parte, era um artista da dissimulação, um mestre na arte de esconder e revelar. Suas mãos ágeis e seus olhos perspicazes revelavam um conhecimento profundo da geografia e das rotas comerciais, um mapa vivo em sua mente. A cada dia, a incerteza aumentava, mas também nossa determinação em proteger o Graal, um símbolo de esperança e resistência que se tornava mais precioso a cada passo, a cada desafio superado. O Graal, oculto e invisível, parecia irradiar uma energia fria, uma presença que nos lembrava constantemente da sua importância e do perigo que o cercava. A jornada era uma prova de fé, um teste de lealdade e resistência que nos forçava a enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os demônios internos que nos assombravam, as dúvidas que se insinuavam em cada pensamento, em cada decisão. Sentia o cheiro de sal e pedra e o burburinho de vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. A jornada pela costa do Adriático de setembro de 1308 a março de 1309 foi um testamento à resiliência humana e à fragilidade da esperança. O mar, ora calmo e espelhado sob o sol, ora agitado e ameaçador sob a tempestade, era nossa única companhia, nosso caminho para a sobrevivência, um vasto espelho de nossa própria incerteza. O cheiro de sal e maresia misturava-se ao das algas marinhas que se desprendiam das rochas, um aroma que se tornara sinônimo de fuga. As falésias escarpadas e as pequenas enceias escondidas pontilhavam a paisagem, oferecendo refúgios temporários e perigos inesperados. Cada curva, um convite à vigilância. Cada porto visitado era uma ameaça em potencial. Cada encontro, um risco calculado. Nenhuma vila costeira pouco conhecida, acessível apenas por um caminho de cabras que se erguia sobre o mar. Encontramos Alix de Mirepoix, uma camponesa de Clermont. Sua casa, um pequeno chalé de pedra com telhado de palha, escondida em meio à vegetação rasteira, ofereceu um refúgio temporário, um santuário improvável. Sua família, humilde e trabalhadora, cujos olhos expressavam uma simplicidade e bondade que me lembravam os campos de Semur-en-Brionnet, nos acolheu por 6 meses, oferecendo comida e um teto seguro. Um gesto de compaixão em um mundo de crueldade. Alix, com sua discrição e seu conhecimento da região, tornou-se uma aliada silenciosa, uma guardiã dos nossos segredos. Ela testemunhava e ocultava a presença dos templários, arriscando sua própria vida para nos proteger. Um ato de coragem em tempos sombrios. Durante esses meses em Clermont, a aparente calmaria escondeu uma incubação de desilusões. Vi a primavera brotar nos campos, o verde vivo contrastando com o cinza do meu espírito. Era um tempo de reflexão forçada. As notícias da Inquisitio secreta em Clermont, que sediou interrogatórios brutais contra os templários, me alcançaram, filtradas por comerciantes e viajantes. Os relatos sobre Guillaume de Placiens, jurista inquisitorial, e sua crueldade nos deixavam em alerta. Uma sombra que se estendia por toda a Europa. Comecei a questionar a sabedoria da minha missão, o custo dos sacrifícios. A fé cedia lugar à razão brutal da sobrevivência. O Graal, embora invisível, irradiava uma energia fria, lembrando-me constantemente do seu peso. Foi neste período que a certeza se instalou. A ordem estava perdida. Não era uma questão de fé, mas de pragmatismo. A jornada passava a ser a proteção de uma relíquia, sim, mas também a sobrevivência dos poucos que restavam. Um ponto de virada na minha percepção da realidade.
Milão, em meados de abril de 1309, emergiu como um labirinto de pedras e sombras. Uma cidade que exalava o aroma da intriga e do poder. O Domo de Milão, ainda em construção com seus andaimes de madeira e seus arcos góticos incompletos, dominava a paisagem, um monumento à ambição humana e à fragilidade das aspirações. A via mercante, o coração comercial da cidade, era um fluxo constante de mercadores e nobres, suas vozes misturadas ao clangor de moedas e ao sussurro de segredos. O cheiro de vinho e especiarias misturava-se ao da fuligem das fogueiras que aqueciam as casas e as lojas. A cada passo, sentia o peso da riqueza e da corrupção. Uma opulência que contrastava com a pobreza oculta nos becos. Foi ali que reencontrei Aurélien de Poitiers. Sua presença em Milão foi uma surpresa. Um fantasma do passado que se materializou diante de mim. Seu rosto marcado pela dor e pela desesperança. Seus olhos, antes vazios, agora carregavam um brilho febril, um misto de dor e um desejo de justiça. Um fogo que ainda ardia em sua alma ferida. Aurélien, que parecia ter adquirido uma rede de informantes, sussurrou sobre um complô. Um pacto secreto envolvendo o cardeal Simone Paltanieri, um conselheiro papal de semblante austero e olhos perspicazes. Suas palavras eram fragmentadas, mas a mensagem era clara. Uma nova ameaça se aproximava. Uma que envolvia a própria cúpula da igreja. Uma teia de intrigas que se estendia até o Vaticano. Ruggero da Luca, o escultor infiltrado, com sua calma e sua habilidade em dissimular, continuava sendo um aliado valioso. Sua oficina, um local escondido na Via Solferino, repleta de estátuas e ferramentas, era um refúgio temporário, no santuário de criatividade e de segredos. Lá, ele trabalhava na criação de uma nova camada de disfarce para o Graal. Uma camada que o tornaria ainda mais irreconhecível, uma obra de arte da dissimulação. A presença de Maëlle de Brioude, uma especialista em plantas medicinais, cuja sabedoria era inestimável, era um bálsamo em meio à tensão. Suas misturas de ervas aliviavam as dores físicas e as aflições da alma, um remédio para o corpo e para o espírito. A cada dia sentia minhas convicções se desmoronarem. A linha entre o certo e o errado, entre a fé e a sobrevivência, tornava-se cada vez mais tênue, mais difícil de discernir. O Graal, embora ainda oculto, parecia exalar uma energia que atraía tanto a devoção quanto a cobiça. Uma força que nos impulsionava e nos assustava. Um bardo que se tornava mais pesado, a cada passo, a cada nova revelação. Sentia o cheiro de incenso e de pedra fria e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia. Uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. A jornada nos levou através dos Alpes, em meados de junho de 1309. Uma travessia gélida e extenuante que testou os limites da resistência humana. As montanhas, com seus picos nevados e seus vales profundos, eram uma paisagem de beleza implacável e de perigo constante. Suas rochas imponentes se erguendo como sentinelas silenciosas. O ar, rarefeito e cortante, arranhava a garganta a cada inspiração, e sentia o frio penetrar meus ossos, a exaustão se acumular em meus músculos. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo sopro do vento e pelo ranger da neve sob nossos pés. Uma melodia monótona que se confundia com os batimentos do meu próprio coração. Cada passo era um esforço, cada subida uma provação, um desafio à minha própria vontade. Amadeu V de Saboia, um conde influente cuja presença nos Alpes era um sinal de poder e aliança, surgiu como um aliado inesperado, um raio de esperança em meio à desolação. Sua conexão com a Casa de Saboia e seu conhecimento das rotas secretas através das montanhas, reveladas em documentos registrados em Genebra, foram uma salvação, um mapa para a sobrevivência.
Ele, com seus homens leais, nos guiou por trilhas pouco conhecidas, por entre desfiladeiros estreitos e passos de montanha traiçoeiros, evitando as patrulhas dos oficiais franceses, cujas sombras pairavam sobre cada vale. A cada passo, senti o chão irregular sobre meus pés, o vento gelado em meu rosto e o aroma da terra e das plantas silvestres, uma sinfonia de sensações que me mantinha alerta e vivo. As notícias da Inquisitio secreta em Clermont, que sediou interrogatórios brutais contra os templários no final de 1309, ecoavam em minha mente como um pesadelo, uma tortura silenciosa. Os relatos sobre os prisioneiros sem identificação, sobre as torturas e as confissões forçadas, eram um lembrete da crueldade implacável da Inquisição, uma mancha indelével na história. A presença de Frère Elziar de Avignon, o cozinheiro e farmacêutico do grupo, cuja fixação pelo Graal era quase obsessiva, adicionava uma nova camada de preocupação. Seus olhos brilhavam com um fervor quase doentio quando ele falava da relíquia, e sua lealdade era um mistério, uma incerteza que me consumia. A cada dia, a tensão aumentava e o preço da sobrevivência se tornava mais alto, cada passo mais arriscado. O Graal, embora ainda oculto, parecia exalar uma energia que atraía tanto a devoção quanto a cobiça, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. A cada inspiração, sentia o frio em meus pulmões, o peso da responsabilidade em meus ombros e a incerteza do amanhã em cada um de meus passos. La Rochelle, em meados de setembro de 1309, era um porto que exalava o cheiro de sal e peixe, um labirinto de ruas estreitas e casas de pedra que se amontoavam em torno do Vielport, suas construções antigas testemunhando séculos de história. O burburinho de vozes em diversas línguas, as negociações acaloradas dos mercadores e o ranger dos mastros dos navios criavam uma sinfonia peculiar, uma cacofonia, que escondia os sussurros da intriga. A torre da Chêne, com sua imponente presença na entrada do porto, parecia vigiar cada movimento, cada embarcação que entrava e saía, um guardião silencioso de segredos. Era ali que sentia a complexidade e a riqueza da cidade, um antigo bastião templário, agora um refúgio incerto. Jimena de Olmedo, uma mulher da nobreza castelana exilada em La Rochelle, cujo olhar decidido revelava uma força inabalável, surgiu como nossa financiadora. Sua casa, um antigo casarão na Rue Saint-Nicolas, era um refúgio de discrição e apoio, um santuário em meio ao caos. Ela, que tinha laços com os templários, nos forneceu os recursos necessários para nossa fuga, uma aliança que nasceu da solidariedade e da fé, um elo de esperança. Sua presença era um lembrete de que a esperança pode surgir dos lugares mais inesperados, dos corações mais nobres. A cidade, com seus galpões de pedra que serviam como celeiros e esconderijos dos templários, revelava seus segredos. Era nesses locais, na Rue de Temple, que a ordem guardava seus tesouros e suas informações mais sigilosas, um legado que se tornava um mapa para a sobrevivência. Os rumores sobre Jean de Clermont, o inquisidor que atuava em La Rochelle, e sua implacável perseguição aos templários nos deixavam em alerta. Sua reputação de crueldade era bem conhecida, e sua sombra pairava sobre a cidade, um fantasma que assombrava a cada passo. Filipe IV da França, com seu implacável poder, orquestrava a perseguição e Guilherme de Nogaret, seu conselheiro, era a face visível da brutalidade. A cada dia, a incerteza aumentava, mas também nossa determinação em proteger o Graal, um símbolo de esperança e resistência que se tornava mais precioso a cada passo, a cada desafio superado. O Graal, oculto e invisível, parecia irradiar uma energia fria, uma presença que nos lembrava constantemente da sua importância e do perigo que o cercava, um fardo que se tornava mais pesado a cada dia. A jornada era uma prova de fé, um teste de lealdade e resistência que nos forçava a enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os demônios internos que nos assombravam, as dúvidas que se insinuavam em cada pensamento, em cada decisão. Sentia o cheiro de sal e peixe e o burburinho de vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. Canterbury, em meados de novembro de 1309, era um contraste marcante com a agitação dos portos.
A cidade, envolta em uma névoa suave e um cheiro de madeira queimada e orvalho, era um refúgio de paz aparente. Suas catedrais góticas e seus jardins floridos exalando uma beleza serena, um santuário para a alma cansada. A Catedral de Canterbury, com suas torres imponentes e seus vitrais coloridos, era um farol de fé e um ponto de encontro para os peregrinos, suas pedras milenares testemunhando séculos de devoção. A Stour Street, com suas casas de madeira e suas pequenas lojas, era um emaranhado de ruas estreitas e vielas silenciosas, onde os segredos eram guardados com discrição. Eleanor de Bailleul, uma linguista francesa com olhos astutos e um semblante calmo, revelou-se uma agente dupla, uma peça crucial em nosso intrincado jogo de sobrevivência. Sua casa, um modesto sobrado na Palace Street, era um refúgio de discrição e informação, um ponto de contato seguro. Ela, que atuava nas sombras, nos fornecia informações cruciais sobre os movimentos dos agentes do rei Edward II da Inglaterra, cuja postura ambivalente em relação aos templários tornava a nossa situação ainda mais complexa. Edward II, embora inicialmente relutante em perseguir os templários, cedia à pressão do Papa Clemente V e do rei Filipe IV da França, suas decisões influenciadas pela teia de poder e intriga que se estendia por toda a Europa. Sua presença em Canterbury e suas negociações com os emissários do Papa eram um lembrete constante da teia de intrigas que nos envolvia, uma rede que se apertava a cada dia. William de la More, o mestre templário da Inglaterra, cuja captura em 1308 e sua subsequente prisão na Torre de Londres ecoavam em minha mente como um presságio, era um lembrete constante da fragilidade da liberdade. Sua história era um aviso, uma mancha indelével na minha alma, uma cicatriz que não se fecharia. A cada dia, a tensão aumentava, a certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado tornava-se uma verdade incontornável, um frio que me acompanhava mesmo sob o sol inglês. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Sentia o cheiro de madeira queimada e orvalho, e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. A cada alvorecer, um novo desafio. A cada anoitecer, uma nova incerteza, um novo medo. York, em meados de fevereiro de 1310, era uma cidade envolta em uma névoa fria e úmida, com o cheiro de fumaça de turfa e de terra molhada impregnando o ar, um aroma que se confundia com o cheiro de mistério. As ruas estreitas e escuras, como a Stonegate e a Micklegate, serpenteavam entre casas de madeira e lojas que exalavam um aroma de especiarias e lã, um cenário de vida e de segredos. A Catedral de York Minster, com suas torres imponentes e seus vitrais coloridos, dominava a paisagem, um farol de fé em meio à incerteza, suas pedras milenares testemunhando séculos de devoção e de dor. O abade Roncelin de Dienne, um clérigo de semblante sereno e olhos astutos, surgiu como um aliado improvável, um raio de esperança em meio à escuridão. Sua influência política na igreja local, sua habilidade em manipular as opiniões foram uma salvação, um trunfo em nosso jogo de sobrevivência. Ele, que operava nas sombras, nos ofereceu um refúgio temporário em um mosteiro escondido nos arredores da cidade, na Marygate, um local de quietude e segurança aparente, um santuário de discrição. O arcebispo William Melton, cuja hesitação em acolher o símbolo da fé ou denunciar os portadores como hereges era um reflexo das dúvidas que assombravam a igreja. Suas decisões influenciadas pela pressão da coroa francesa. Sua postura ambivalente era um desafio constante, um lembrete da complexidade moral que nos cercava, uma linha tênue entre a devoção e a conveniência. A presença de Henry de Percy, um nobre inglês influente em York, cuja lealdade era incerta, adicionava uma nova camada de preocupação. Sua reputação de caçador de fortunas e sua aliança com os inimigos da ordem nos deixavam em alerta, suas ações imprevisíveis e perigosas. A cada dia a tensão aumentava. A certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado,
tornava-se uma verdade incontornável. Um frio que me acompanhava mesmo sob o sol inglês. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava. Um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Sentia o cheiro de fumaça e de terra úmida e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia. Uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. A cada alvorecer, um novo desafio. A cada anoitecer, uma nova incerteza, um novo medo. Stirling, em meados de julho de 1310, surgiu da névoa como uma fortaleza imponente, suas torres de pedra recortadas contra o céu cinzento da Escócia, um símbolo de resistência e de história. O castelo de Stirling, no alto de seu rochedo vulcânico, dominava a paisagem, um bastião de poder e de mistério. O cheiro de turfa queimada e o vento frio do Mar do Norte, que traziam consigo o aroma de pâncano e de grama molhada, permeavam o lar, uma fragrância de selvageria e de liberdade. As ruas estreitas e íngremes, como a Baker Street, serpenteavam entre casas de pedra e pequenas lojas que vendiam lã e uísque, um cenário de vida simples e de segredos guardados. Callum McEwan, um escocês cristão com um rosto marcado pelo tempo e pelos invernos rigorosos, ofereceu-nos refúgio ao norte de Stirling. Sua casa, um pequeno chalé de pedra na encosta da colina de Abbey Crack, era um refúgio de simplicidade e hospitalidade, um santuário improvável. Ele e sua família, que viviam da terra e do gado, nos acolheram sem perguntas, suas ações guiadas por uma fé inabalável, um ato de compaixão em tempos sombrios. Callum, com seu conhecimento das terras escocesas e suas rotas secretas, tornou-se nosso guia, um mapa vivo para a sobrevivência. A morte de William Wallace em 1305, um símbolo de resistência escocesa, ecoava em minha mente como um lembrete da luta pela liberdade. Sua história, contada em sussurros nas tavernas da cidade, inspirava a muitos, incluído Callum, a resistir à opressão, um legado que se perpetuava nas almas dos escoceses. A presença de Henry Sinclair, barão escocês de Roslin, cuja linhagem tinha laços documentados com templários escoceses, era uma esperança em meio ao caos. Sua torre de Roslin, que já existia em 1312, era um local de refúgio e proteção, um santuário para os que buscavam segurança, um destino final para o Graal. A cada dia, a tensão aumentava. A certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado, tornava-se uma verdade incontornável, um frio que me acompanhava mesmo sob o sol escocês. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Senti o cheiro de turfa queimada e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. A cada alvorecer, um novo desafio. A cada anoitecer, uma nova incerteza, um novo medo. Edimburgo, em meados de dezembro de 1310, emergiu da névoa como uma cidade sombria e misteriosa, suas vielas estreitas e seus edifícios de pedra escura exalando um ar de segredo, de mistério. O castelo de Edimburgo, no alto de seu rochedo vulcânico, dominava a paisagem, um símbolo de poder e resistência, suas paredes antigas testemunhando séculos de história. O cheiro de fumaça e de terra úmida, misturado ao aroma de cerveja e de guisados, permeava o ar, uma fragrância de vida e de luta. A Royal Mile, a principal via da cidade, serpenteava entre edifícios altos e lojas que vendiam artesanato e artigos de couro, um cenário de movimento constante e de segredos guardados. Foi ali que reencontrei Frère Gaubert de Tonnerre. Sua presença em Edimburgo foi uma surpresa, um fantasma do passado que se materializou diante de mim, seu rosto marcado pela dor e pela esperança. Seus olhos, antes astutos, agora carregavam um brilho febril, um misto de dor e um desejo de justiça, um fogo que ainda ardia em sua alma ferida. Gaubert, que parecia ter adquirido uma rede de informantes, sussurrou sobre um complô, um pacto secreto envolvendo Henry Sinclair, barão escocês de Roslin, e a igreja local. Suas palavras eram fragmentadas, mas a mensagem era clara. Uma nova ameaça se aproximava, uma que envolvia a própria cúpula da igreja, uma teia de intrigas que se estendia até o Vaticano. Dina Bat-Levi,
uma copista hebraica com mãos hábeis e um olhar atento aos detalhes, entrou em cena. Sua habilidade em ajudar na transcrição dos textos cifrados, um talento que ela utilizava para decifrar os segredos dos templários, era uma obra de arte da dissimulação, um truque de mestre. Sua oficina, um local escondido na Cowgate, repleta de pergaminhos e tintas, era um refúgio temporário, um santuário de criatividade e de segredos. Lá, ela trabalhava na decifração de uma nova camada de disfarce para o Graal, uma camada que o tornaria ainda mais irreconhecível. A presença de Rebecca de Ascalon, uma órfã judia que testemunhou a destruição do convento onde cresceu, adicionava uma nova camada de preocupação. Sua história, um lamento silencioso de perda e desespero, era um lembrete constante da crueldade da perseguição, uma ferida que não se fecharia. A cada dia, a tensão aumentava e o preço da sobrevivência se tornava mais alto, cada passo mais riscado. O Graal, embora ainda oculto, parecia pulsar como uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Senti o cheiro de tufa queimada e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. A cada alvorecer, um novo desafio. A cada anoitecer, uma nova incerteza, um novo medo. Roslin, em meados de fevereiro de 1311, não era apenas um local, mas um santuário esculpido em pedra, um testamento silencioso à resiliência e à fé. A capela de Roslin, com suas esculturas intrincadas e seus símbolos enigmáticos, parecia exalar um segredo ancestral, um eco de séculos de devoção que ressoava em cada pedra. O cheiro de pedra fria e umidade, misturado ao da terra úmida e das coníferas, pairava no ar, uma fragrância de mistério e de eternidade. Os campos ao redor da capela, cobertos por uma fina camada de neve, eram um manto de quietude e de mistério, um cenário de paz aparente. Foi ali, nas sombras da capela, que finalmente decidiu o destino do Graal. Não haveria mais fugas, nem esconderijos temporários. A relíquia, o fardo que carreguei por tantos anos, seria enterrado em solo sagrado, em um lugar onde a devoção e a história se entrelaçavam, onde o tempo parecia parar. A Torre de Roslin, sob o domínio de Henry Sinclair, era o local escolhido. Sua linhagem, com laços documentados com templários escoceses, era uma garantia de proteção, uma promessa de silêncio que se estendia por gerações. A decisão não era de vitória, mas de sobrevivência, de anonimato, de um propósito que transcendia o tempo. O Graal não seria exposto, mas preservado, um segredo para as gerações futuras, um legado que se manteria vivo na memória de poucos. O enterro da relíquia foi um ato solitário, um momento de introspecção e de despedida. Senti o peso da terra em minhas mãos, a frieza da pedra sobre meus dedos. A cada pá de terra que cobria o Graal, sentia uma parte de mim se desprendendo. Uma dor aguda, mas também um alívio, uma libertação. O último segredo da Ordem, escondido não por glória, mas por preservação, era agora parte da terra. Um eco silencioso na história. A cena de sepultamento foi um clímax emocional. Um momento de vulnerabilidade e de libertação. Um fim e um começo. A neve caía suavemente, cobrindo o local do sepultamento com um manto branco e puro. Um símbolo de esquecimento e de esperança. Um véu que encobria um segredo eterno. O frio penetrava meus ossos, mas havia uma paz sutil em minha alma. A paz de quem cumpriu sua missão, de quem carregou o fardo até o fim. O Graal estava seguro, e eu, Amaury, estava livre, livre para uma nova fase da minha existência, marcada pela busca de um novo sentido. Minha existência após o sepultamento do Graal, em início de março de 1311, em Roslin, transformou-se numa redefinição silenciosa, um eco da vida que um dia eu conheci. Não era mais Amaury, de Semur, cavaleiro templário. Eu era um homem sem nome, sem laços, um fantasma errante pelas paisagens escocesas, cujas colinas e vales se tornaram meu santuário e meu purgatório.
o frio cinzento do inverno escocês, o cheiro de turfa queimada e a quietude das terras altas eram meus únicos companheiros. Uma sinfonia de solidão. O ar fresco da manhã, com o cheiro de umidade e terra úmida, beijava meu rosto. A torre de Roslin agora, para mim, não era mais apenas uma estrutura de pedra, mas o túmulo de um segredo que me consumia. Um lembrete constante do fardo que carreguei e das vidas que foram sacrificadas em nome de uma causa que talvez nunca tenha resistido. O peso da relíquia, antes físico, transformou-se numa presença etérea em minha alma. A ausência do Graal em minhas mãos não diminuiu seu poder sobre mim. Pelo contrário, intensificou sua influência. Tornei-me o próprio guardião do vazio, o arauto de um silêncio que ecoava em cada pensamento. Cada passo que eu dava pelas trilhas escarpadas, cada respiração no ar gelado, era um ato de redenção, um tributo aos irmãos que caíram. A imagem de Geoffroy de Charnay e Jacques de Molay, com suas faces marcadas pela tortura, surgia em meus pensamentos. Um eco da dor que não os abandonou, uma ferida que não cicatrizava. A sensação de abandono, não apenas da ordem, mas de uma parte de mim, era uma chaga aberta, uma cicatriz indelével. Eu vivia à margem, invisível aos olhos do mundo, como se o arvoredo gélido da Escócia me abraçasse em um pacto de silêncio. As poucas interações que eu tinha eram com os habitantes locais, pastores de ovelhas e pescadores cujas vidas simples contrastavam com a complexidade do meu passado. Eles me viam como um forasteiro, um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam ter visto demais. Eu não buscava glória nem reconhecimento, apenas a quietude que a alma ansiava, um bálsamo para as feridas que a vida me infligiu. O Graal, embora oculto, continuava a ressoar em meu ser, uma melodia silenciosa que me lembrava da missão que me moldou e do destino que me aguardava. A incerteza do amanhã era a única certeza, mas havia uma paz sutil na aceitação, uma liberdade na desilusão, um propósito renovado na solidão. A cada dia, o vento sussurrava entre as árvores e o chilrear dos pássaros era o único som que quebrava o silêncio. Um lembrete da beleza selvagem e indomável da Escócia. A cada dia que o sol nascia sobre as colinas escocesas, de julho a setembro de 1311, sentia o peso das escolhas passadas e o eco das vidas perdidas. O silêncio dos vales, onde o vento sussurrava entre as árvores e o chilrear dos pássaros era o único som, era um espelho para a quietude de minha alma. Não havia mais a pressa da fuga, a constante ameaça da perseguição. Havia apenas a memória, um fardo mais pesado que qualquer relíquia, uma presença que me consumia. O Graal, agora enterrado, continuava a ser uma presença invisível, um segredo que me assombrava. A imagem de Alix de Mirreport, a camponesa de Clermont, que nos ocultou em sua casa, surgia em meus pensamentos. Seu rosto simples e bondoso, um lembrete da humanidade que ainda existia num mundo corrompido. Pensava em Samir ibn Khaldun, o médico muçulmano que nos ajudou em Creta, e em Nafisa bint Yusuf, a escrava liberta que se tornou nossa guia em Corinto. Suas presenças, cada uma a seu modo, foram raios de luz em meio à escuridão, pequenos faróis de esperança. O sacrifício de Rainier de Peymark e Frère Anselme de Meu, meus companheiros de jornada, ressoava em minha mente como um lamento silencioso. Suas mortes ocorridas em diferentes momentos da fuga foram um preço alto a pagar pela proteção do Graal, um custo que me assombrava a cada instante, uma ferida que não cicatrizava. A vida na Escócia, embora solitária, era um refúgio de introspecção. Eu caminhava pelos campos, observando as ovelhas pastando e as nuvens que se moviam lentamente pelo céu, seus formatos mudando a cada instante. As noites eram estreladas, com a Via Láctea se estendendo como um rio prateado sobre minha cabeça. A cada dia, eu buscava um novo sentido para a minha existência, um propósito que fosse além da minha identidade como templário. A fé, antes tão inabalável, agora era um emaranhado de dúvidas e de questionamentos. A desconfiança, antes uma ferramenta de sobrevivência, agora era um obstáculo para a conexão humana, uma barreira que me impedia de me reconectar com o mundo. A cada passo,
Senti o chão irregular sob meus pés, o vento gelado em meu rosto e o aroma da terra e das plantas silvestres. As colinas silenciosas eram testemunhas da minha transformação, um palco para a minha própria redenção, um lugar para a busca da paz que tanto almejava. A cada alvorecer, um novo questionamento, a cada anoitecer, uma nova incerteza. Em Reims, em meados de outubro de 1311, senti o peso da história e da traição em cada pedra do chão. A cidade, berço dos reis franceses, exalava uma formalidade austera. Suas catedrais góticas e seus edifícios antigos lançavam sombras longas sobre as ruas. Um cenário de grandiosidade e de decadência. O cheiro de incenso e de pedra fria, misturado com o do vinho e da madeira úmida, permeava o ar, uma fragrância de devoção e de desilusão. A Catedral de Notre-Dame de Reims, onde os reis eram coroados, dominava a paisagem, um símbolo da monarquia francesa. A Place Royale, com sua estátua equestre de Luís XV, era um ponto de encontro e observação, onde a vida da corte e do povo se entrelaçavam. A notícia da extinção oficial da Ordem dos Templários pelo Papa Clemente V no Concílio de Vienne ecoou em minha mente como uma sentença final. A decisão, motivada pela pressão implacável do rei Filipe IV, era um golpe brutal, um desmantelamento de séculos de história e de devoção, uma ferida que se abria na alma da Ordem. Senti o gosto amargo da derrota, a sensação de que todos os nossos sacrifícios foram em vão, que a luta foi inútil. Jacques de Molay, o último grão-mestre, e Geoffroy de Charny, preceptor da Normandia, cujas execuções na fogueira em Paris em 1314 ainda não haviam ocorrido, eram uma presença constante em meus pensamentos. Seus rostos marcados pela dor e pela coragem, seus sacrifícios, um legado de resiliência. Robert d'Artois, um comandante militar francês, e Charles de Valois, irmão do rei Felipe, cujas figuras pairavam sobre os acontecimentos em Reims, eram símbolos da opressão real, da tirania que esmagava a fé. Seus nomes, sussurrados em voz baixa nas tavernas e nos mercados, evocavam um misto de medo e de resignação. A cada dia, a tensão aumentava. A certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado, tornava-se uma verdade incontornável, um frio que me acompanhava mesmo sob o sol francês. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Sentia o cheiro de incenso e de pedra fria e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. Clermont, em meados de dezembro de 1311, não era apenas uma cidade, mas um eco sombrio de traições e segredos. Suas ruas estreitas e suas casas de pedra, mergulhadas na penumbra do inverno, pareciam guardar as memórias da Inquisitio secreta que ali ocorrera, um capítulo obscuro na história da Ordem. O cheiro de lenha queimada e de terra úmida, misturado ao do pão fresco e do vinho, permeava o ar, uma fragrância de vida e de morte. A Catedral de Clermont-Ferrand, com suas torres imponentes e seus vitrais coloridos, dominava a paisagem, um farol de fé em meio à incerteza, suas pedras milenares testemunhando séculos de devoção e de dor. Foi ali que reencontrei Benedek Salai, um monge húngaro com acesso aos arquivos secretos de Clermont. Sua presença na cidade foi uma surpresa, um elo com um passado que se recusava a ser esquecido, um fio que me conectava a um tempo que se esvaía. Benedek, com seus olhos perspicazes e sua memória prodigiosa, revelou detalhes sobre os prisioneiros sem identificação, sobre as torturas e confissões forçadas que ocorreram naquela Inquisitio. Suas palavras eram um choque, um lembrete da crueldade implacável da Inquisição, uma mancha indelével na história da Igreja. Philippe de Vitry, um compositor e teórico musical, cronista de Clermont, cuja figura pairava sobre os acontecimentos na cidade, era um testemunho silencioso da história.
Seus registros, que documentavam os eventos da Inquisitio, eram uma prova irrefutável da barbárie que ali ocorrera. Um relato frio e preciso dos horrores. Giles de Rome, um filósofo político sob Clemente V, cuja influência sobre as decisões do Papa era inquestionável, era um símbolo da corrupção à Igreja. Suas ideias, que justificavam a perseguição aos templários, eram um lembrete constante da teia de intrigas que nos envolvia, uma rede que se apertava a cada dia. A cada dia, a tensão aumentava. A certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado, tornava-se uma verdade incontornável. Um frio que me acompanhava mesmo sob o sol francês. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava, um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Sentia o cheiro de incenso e de pedra fria e o burburinho das vozes, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. Genebra, em meados de fevereiro de 1312, era um cenário de contrastes, onde a beleza natural dos Alpes se misturava à escuridão da intriga. A cidade, banhada pelas águas do Lago Genebra e ladeada pelas montanhas nevadas, era um refúgio de paz aparente. Suas ruas de paralelepípedos e seus edifícios medievais exalavam um ar de história, de mistério. O cheiro de madeira queimada e de ar fresco, misturado ao do pão recém-assado e do chocolate, permeava o ar uma fragrância de vida e de segredos. O Jet d'eau, um jato de água que se elevava sobre o lago, era um símbolo da cidade, um espetáculo de força e de beleza, um farol de esperança em meio à incerteza. A presença de Cécile de Chambéry, uma menina muda resgatada em Genebra, cuja memória fotográfica revelava traições, era um lembrete da fragilidade da inocência em um mundo corrompido. Sua figura, pequena e silenciosa, era um farol de verdade em meio à mentira e à dissimulação. Cécile, com seus olhos expressivos e sua capacidade de recordar detalhes, tornou-se uma testemunha inesperada dos eventos que nos cercavam. As informações que ela revelava, através de desenhos e gestos, eram um choque, uma revelação sobre a rede de traições que nos perseguia, uma teia que se estendia por toda a Europa. Alonso de Lerma, um antigo templário que se escondia entre os dominicanos, cuja lealdade era incerta, adicionava uma nova camada de preocupação. Sua figura, dissimulada sob o hábito dominicano, era um lembrete constante da presença inimiga em nosso meio, uma sombra que se escondia à vista de todos. A cada dia, a tensão aumentava. A certeza de que éramos caçados, de que cada passo era monitorado, tornava-se uma verdade incontornável. Um frio que me acompanhava mesmo sob o sol suíço. O Graal, oculto e disfarçado, parecia pulsar com uma energia silenciosa, uma força que nos impulsionava e nos assustava. Um fardo que se tornava mais pesado a cada passo, a cada nova revelação. Sentia o cheiro de madeira queimada e de ar fresco e o burburinho das rosas, mas meus sentidos estavam aguçados para o perigo, para a sombra que nos perseguia, uma sombra que se tornava mais densa a cada passo. No cair do ano de 1312, enquanto as folhas da escórcia se tingiam de tons dourados e vermelhos, eu, Amaury de Semur, caminhava pelas terras de Rosslyn, um peregrino sem destino, carregando apenas a sombra do que fui. O ar fresco da manhã, com o cheiro de umidade e terra úmida, beijava meu rosto, um alívio em meio ao frio. O castelo de Rosslyn, com suas esculturas intrincadas e seus símbolos enigmáticos, parecia exalar um segredo ancestral, um eco de séculos de devoção que ressoava em cada pedra. A cada passo que eu dava, o ranger das folhas secas sob meus pés era a única melodia que me acompanhava. Uma sinfonia de solidão. O legado do Graal, agora, não era de glória, mas de questionamento.
A relíquia, outrora um símbolo de fé inabalável, tornara-se um catalisador para a dúvida, para a desconstrução de todas as minhas convicções. O que restava de Amauri de Semur? Um homem que viu a fé se desintegrar, a lealdade se esvair e a verdade se esconder nas sombras. O que restava era a busca por um novo sentido, uma redefinição do propósito em um mundo que me negou o meu. A cada passo, sentia o chão irregular sob meus pés, o vento gelado em meu rosto e o aroma da terra e das plantas silvestres. As colinas silenciosas eram testemunhas da minha transformação, um palco para minha própria redenção, um lugar para a busca da paz que tanto almejava. A vida após a missão era um purgatório silencioso, uma existência à margem, onde a reflexão se misturava à melancolia. A cada pôr do sol, via as cores vibrantes do céu se dissiparem, dando lugar à escuridão da noite. Os dias eram longos, as noites intermináveis. A memória do Graal, um eco silencioso, era a única companheira constante. As escolhas feitas, os sacrifícios exigidos, as vidas perdidas, tudo se resumia a um único ponto de interrogação. Valeu a pena? A resposta, em sua dolorosa ambiguidade, me acompanhava em cada alvorecer, em cada anoitecer, em cada suspiro. O caminho à frente era incerto, mas havia uma paz sutil na aceitação, uma liberdade na desilusão, um propósito renovado na solidão. A história, com seus ciclos implacáveis, continuava a se desenrolar, e eu, Amauri, era apenas um fio na complexa tapeçaria do tempo, um guardião de segredos que o mundo jamais compreenderia, mas que continuariam a moldar meu destino.